de estarmos aqui reunidos para falar desse Jesus tão maravilhoso que mudou, por completo a nossa vida, e é Ele que tem dado sentido a ela. E é por isso que estamos aqui, felizes com essa oportunidade. Vou pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1. O versículo é o de número 45. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 45. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor: Felipe encontra a Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Felipe respondeu: vem e vê. Mais uma vez, Felipe respondeu: vem e vê. Amém. Só até aí. Meus amados, o Jesus que nós queremos ministrar nessa noite é o Jesus que mudou, transformou por completo a nossa vida. E isso Ele tem feito há milhares de anos atrás. A Bíblia deixa bem clara que há mais de 2000 anos Ele andou aqui na terra e Ele transformou por completo a vida de muitas pessoas. E através dessas pessoas nós fomos alcançados, porque tudo aquilo que Jesus prometeu, Ele cumpriu na sua palavra. Há mais de 4000 anos atrás, Isaías, que era um dos profetas do Antigo Testamento, já falava sobre esse Jesus. Falava sobre o seu nascimento, falava sobre o seu ministério e como seria o final da sua vida. E assim aconteceu. Mas a Bíblia também deixa muito claro que esse Jesus nasceu, que esse Jesus viveu, que esse Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está assentado à destra de Deus Pai e intercede por cada um de nós aqui nessa tarde. É por isso que nós queremos falar sobre Ele. E na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, houveram muitas pessoas que tiveram um encontro com esse Jesus. E o mais interessante é que nenhuma dessas pessoas foi desprezada, porque o evangelista João deixa registrado no capítulo de número 6, que todos que vieram ter um encontro com Jesus, Ele não lançou fora, independente de classe, de raça social, independente da sua condição financeira. Jesus, Ele não te lança fora. E é por isso que nós estamos aqui, para falar, para testemunhar do que Ele fez, não só nas nossas vidas, mas também na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que Ele mudou a vida de uma mulher, apenas com um toque. Essa mulher possuía uma enfermidade, uma hemorragia, e ela sofria há 12 anos. Mas um dia ela saiu determinada a se encontrar com Jesus, e ela pensava consigo mesmo: se eu conseguir tão somente tocar nas vestes desse homem, eu tenho certeza que eu irei me sarar, porque ela já tinha ouvido falar do que Jesus fazia. E assim ela saiu determinada, e por incrível que pareça, com apenas um toque em Jesus, o toque em Jesus fez aquilo que a medicina não conseguiu fazer.
Um toque em Jesus fez aquilo que o dinheiro daquela mulher não conseguiu fazer. Um toque em Jesus fez aquilo que os melhores médicos não conseguiu fazer. E hoje, pela fé, nós podemos tocar também nesse Jesus espiritual que está aqui nessa tarde. E independente do momento que você está passando, independente dessa tristeza que te assola, nós estamos querendo profetizar na sua vida que, se pela fé você conseguir tocar em Jesus nessa tarde, o milagre e a virtude dele te alcançará aí onde você estiver. A Bíblia Sagrada também diz, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, que ele marcou um encontro com uma mulher, e essa mulher não sabia, mas a Bíblia diz que ele teve necessidade de passar em Samaria. E nesse determinado lugar, nessa localidade, ele sabia que essa mulher, que não tem o seu nome revelado, a Bíblia chama ela de mulher samaritana. Essa mulher todos os dias ia buscar água em um poço, e ela se sentia excluída da sociedade, e ela foi buscar água no momento que ela sabia que não tinha ninguém, porque ela não gostaria de se encontrar com ninguém. Ela levava uma vida muito difícil, mas quando ela está se aproximando desse poço que ela buscava água todos os dias, ela notou que havia alguém já sentado ali próximo ao poço. E quem sabe essa mulher pensava que seria só mais um dia. Quem sabe que quando de longe ela nota que havia alguém ali sentado naquele lugar, naquele local, ela já começa a ficar indignada, porque ela não queria se encontrar com ninguém. Talvez ela vai pensando: nossa, hoje o meu dia não é um dia muito bom, já tem alguém no poço, eu estou fazendo de tudo para não me encontrar com ninguém, mas pelo que eu estou vendo já tem alguém lá. E quando ela se aproxima, ela percebe que aquele homem era judeu por causa da sua vestimenta, mas aquele homem era o Salvador, aquele homem era Jesus Cristo de Nazaré, aquele homem era aquele que através daquele encontro mudaria por completo a vida daquela mulher. Ela foi buscar uma água que matasse a sua sede física, mas naquele dia ela bebeu de uma água espiritual. Aleluia. E nunca mais sentiu sede. Aleluia. Quem sabe você já mergulhou nos poços da vida e tenta matar essa sede que te assola nas coisas físicas, nos prazeres da vida. Quem sabe um cigarro, quem sabe uma bebida, quem sabe algum tipo de vício que não convém a gente relatar nessa tarde, mas nós estamos te oferecendo Jesus, que tem uma água que mata a sede e que jorra para a vida eterna. É desse Jesus de Nazaré que estamos falando nessa tarde. Ele também vai transformar a vida de um homem chamado João Batista. Quem era João Batista? Era um pregador da época. João Batista aguardava ansiosamente a vinda desse Jesus, e ele sempre pregava, e a sua forma de pregar era uma forma talvez para a sociedade dura, porque ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E também na sua pregação ele chamava os seus ouvintes de raça de víbora. A sua palavra era dura, mas era uma mensagem cristocêntrica. E quem sabe em um daqueles dias, João pregando, dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A sua mensagem era assim: todo tipo de cobra João chamava as pessoas naquela época. Mas de repente João para a sua pregação e um silêncio toma conta por alguns segundos, e eu acredito
que algumas pessoas que estavam acostumadas com o tipo de João pregar, quem sabe parou e começou a falar para ele: João, por que esse silêncio? Que raça de cobra é essa que você está vendo, que você não quer falar? Fala pra gente, que tipo de veneno tem essa cobra que você está vendo, João? Mas João, naquele dia, não viu nenhum tipo de cobra vindo ao seu encontro. Na verdade, ele estava vendo o Cordeiro de Deus vindo se encontrar com ele. E ele, paralisado, diz: não, hoje não é nenhum tipo de cobra que veio ao meu encontro, mas sim o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é sobre ele que estamos ministrando aqui nessa manhã. Jesus de Nazaré, que veio ao nosso encontro, porque a sua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ele está presente. E quem sabe você já começou a sentir até uma inquietação aí na tua casa, no teu lar. Eu sei o que está acontecendo. É Jesus que já está começando a invadir, e ele invade a tua estrutura, ele invade o teu ser. Eis aí, receba o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. A Bíblia Sagrada também diz que um homem chamado Natanael tinha um amigo chamado Filipe, e esse amigo já havia se encontrado com Jesus, e Jesus transformou a vida de Filipe. E Filipe, vendo que Jesus havia feito nele, levou Jesus a se encontrar com o seu amigo Natanael. Filipe vai na frente, prepara todo o cenário e diz assim: Natanael, nós encontramos aquele que a Escritura fala sobre ele, aquele que Moisés falou, aquele que os profetas falaram. Nós encontramos Jesus de Nazaré, é o seu nome. E Natanael era um conhecedor das Escrituras, e ele sabia que o Messias não nasceria em Nazaré, mas sim em Belém de Judá. E na verdade foi isso que aconteceu. Jesus nasceu em Belém de Judá, mas o seu ministério foi muito amplo, em Nazaré, na Galileia. E de repente, Natanael, quando ouve aquilo, a princípio ele pensa: é mais um enganador, é mais um desses falsos profetas que está querendo enganar algumas pessoas. Eu vou lá desmascarar esse Jesus. E quando Natanael vai se encontrar com Jesus, pensando que desmascaria o Senhor, mas o que ele não sabia era que aquele Jesus que havia transformado a vida de Filipe era sim o Rei dos Reis, era sim o Senhor dos Senhores. E quando Filipe e Natanael vai ao encontro de Jesus, Jesus já se antecede. E quando ele vê Natanael vindo, ele declara: eis aí um israelita, em quem não há dolo. Eis aí Natanael, em quem não há falsidade. Natanael, tu és verdadeiro. E Natanael começa a ficar impressionado, e ele pergunta para Jesus: de onde você me conhece? Filipe com certeza já falou de mim para o Senhor, né? É por isso que você está falando isso. De onde você me conhece? E Jesus responde: Natanael, você está impressionado porque eu estou falando que você é verdadeiro? Mas na verdade, antes de você vir ao meu encontro, eu te vi, Natanael, quando você estava debaixo da figueira. Jesus viu Natanael no momento em que ninguém mais poderia ver. Jesus viu Natanael
No momento que ele pensou que estava oculto, quem sabe havia se retirado ali no seu secreto. E nessa figueira, Natanael, quem sabe através de uma oração, começou a abrir o seu coração e falar coisas para Jesus que ele não teve coragem de contar para mais ninguém. Quem sabe naquele momento de figueira, Natanael abriu, rasgou a sua alma e falava com Deus aquilo que ninguém sabia. Os segredos mais ocultos de Natanael foram revelados naquela figueira, e ele pensava que ninguém estava vendo, ele pensava que ninguém estava escutando aquilo que ele falava. E na verdade todos nós temos uma figueira. Quer ver? A tua figueira é aquele momento que você entrou no chuveiro para tomar banho e ninguém mais te viu. E enquanto a água escorria, as suas lágrimas começou a misturar com a água do chuveiro. E ali em oração você começou a falar coisas com Deus que ninguém mais escutou. Quem sabe a tua figueira é quando você estava sozinho no seu trabalho e começou a sentir a presença desse Deus e começou a falar coisas para Ele que ninguém mais escutou. Quem sabe a tua figueira é quando você, trancada no teu quarto, começou a falar coisas com Deus sozinho e você pensa que ninguém mais escutou. Essa é a tua figueira. Quem sabe a tua figueira é esse momento que você está aí na sua casa e pensando assim: por que esse rapaz está falando coisas que está vindo diretamente ao meu encontro? Na verdade eu não consigo te ouvir, mas aquele que estamos pregando nessa tarde, ele conhece você, ele sabe exatamente o que você falou. Essa é a tua figueira. Natanael, hoje o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele te viu, e é ele que está falando com você, e é ele que quer mudar a tua vida, assim como mudou a vida de Natanael naquele dia. E Natanael disse assim: Senhor, Tu és o rei de Israel. Ele disse: você está impressionado, Natanael? A partir de hoje, a partir dessa data, a partir desse dia, a partir desse horário, você vai ver os céus se abrindo e anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. Se prepara para viver uma novidade de Deus, se prepara para viver uma novidade de vida, porque os céus estão se abrindo sobre a tua vida nessa tarde. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. João Batista, João capítulo 1, versículo 29. A mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 4. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 24. Natanael, João capítulo 1, versículo 45. Aleluia. E para encerrar, João capítulo de número 8. Conta a história de uma mulher. A Bíblia chama ela de mulher adúltera. E essa mulher foi pega no ato do adultério e foi levada até Jesus para ser exposta e para ser morta, apedrejada, assim como a lei de Moisés mandava. E na verdade os fariseus da época arrumaram uma emboscada tanto para pegar essa mulher, como para ver qual seria a reação de Jesus diante daquele fato. E a Bíblia diz que ele estava sentado na terra, onde tinha um pouco de areia, e com o dedo ele escrevia. E de repente essa mulher, quem sabe arrastada pelo cabelo por algumas pessoas com pedras nas mãos, foi levada até Jesus
E alguém disse: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. O que o Senhor tem a dizer? Aleluia. E Jesus continua escrevendo. A Bíblia não revela o que ele escrevia, mas eu imagino, isso é coisa minha, tá? Eu imagino que Jesus estava escrevendo o pecado de cada um. Vocês vieram aqui para expor essa situação, para expor essa mulher. E quem sabe Jesus está pensando: mas se eu começar a expor o pecado de vocês, vocês estão todos enrolados. Ninguém vai sair vivo daqui. Mas com o dedo escrevendo, ele olha para aquela multidão e diz assim: é simples, é fácil. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos, começando do mais velhos, foram saindo em retirada. E aquela mulher, naquela situação, agora Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Ninguém veio aqui para condenar você, independente do pecado que você cometeu, independente daquilo que ocorreu com você. Irmão Marcos, você não sabe o que eu já fiz na minha vida, e nem quero saber, e nem estou aqui para te condenar, porque o meu Jesus não te condena. Ele te ama, e Ele ensina que nós devemos te amar também. É por isso que paramos hoje aqui, na porta da sua casa, para te dizer que não trouxemos pedras para você, mas trouxemos Jesus de Nazaré, aquele que te ama, independente do pecado que você cometeu. É sobre ele que estamos falando aqui nessa tarde. Se ele não te condena, tendo condição para te condenar, quem somos nós? Se ele não jogou pedra em você, tendo condições para jogar, quem somos nós? Aleluia. O teu pecado pode ser até diferente do meu, mas Jesus te ama da mesma forma que me ama. Jesus te ama da mesma forma que ama essa igreja que está reunida. Ninguém pode te condenar, porque o nosso Jesus não te condena. Aleluia. Aleluia. E para encerrar, tenha um encontro com Ele assim como nós tivemos. O que mudou a nossa vida foi Jesus. Nós também vivíamos assim. Bebíamos, fumavam, iam para as festas, para as baladas. Mas um dia, Jesus se encontrou conosco. Aleluia. E é prazeroso servi-lo e ser chamado de seu filho. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo, que somos nós, de tal maneira, aleluia, que se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Foi por mim, foi por você, e que esse amor te alcance nessa tarde. Aleluia. Aleluia. Eu quero finalizar a minha pregação com uma oração. Mas antes dessa oração, eu gostaria de pedir os irmãos que cantassem um louvor, e nós estaremos intercedendo por você.
aonde a nossa voz alcançar, aonde você estiver, até mesmo você que está aqui presente, que Jesus possa te alcançar nessa tarde. Esse é o desejo, esse é o desejo do nosso coração, e é o desejo do coração do Senhor Jesus. É Ele que te chama, é Ele que te chama. Ouça essa canção. Ele não te condenou, Ele não te condenou.